Olá, Olá, tudo bem? estamos de volta aqui com o nosso canal Questão de Casamento Amém. e dando aí seguimento, à nossa série Famílias com Propósito. Hoje nós vamos falar sobre o segundo propósito. Primeiro nós falamos no vídeo anterior, que é refletir a imagem de Deus. Hoje nós vamos falar do segundo propósito, que é reproduzir a imagem de Deus. Está lá em Gênesis 1, 28, parte A e 5, de 1 a 3. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E o próximo versículo, que é Gênesis 1, 5, de 1 a 3, fala: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados, e Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e pôs-lhe o nome de Sete. Amém. Glória a Então, Deus. tá vendo? Ele gerou, né? Ele gerou. Então é o que a gente está trabalhando agora. E além de refletir a imagem, de Deus, existe um segundo propósito para a humanidade, que é reproduzir aquela imagem Reproduzir. em novos, o quê? Adoradores. É isso que nós devemos fazer. Isso mesmo. Primeiro nós refletimos, agora vamos reproduzir, Deus desejava, na verdade, um universo cheio de homens e mulheres que seriam reflexo da sua glória, adoradores, em comunhão com quem? Com Ele, curtindo a sua majestade, imitando seus atributos, e teria acontecido naturalmente porque pela procriação e formação da família. E o que quer dizer isso? É as crianças. A glória de Deus, na verdade, seria vista em toda a terra. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é super fácil. Mas aí veio, depois da queda, o plano foi atrapalhado pelo pecado. Pelo pecado de Adão. Caiu. Caiu. Aí Deus continua querendo que o seu reino se espalhe pela terra. E hoje a nossa missão é de resgate. Resgatar tudo isso que foi perdido. Reproduzindo a imagem de Deus pelo discipulado de quem? Primeiro. Dos nossos filhos primeiro. Porque está lá em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Exatamente. O resgate dessa imagem em crianças que nascem pecadoras será um trabalho de tempo integral. De tempo integral. Lá em Provérbios 22:15 fala assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, o que nós temos? Primeiro, a primeira coisa que nós vamos reproduzir, as primeiras pessoas que nós vamos reproduzir a imagem e a glória que nós temos é para as crianças. Para as nossas crianças, para os nossos filhos. E é a nossa responsabilidade fazer isso, não é jogada essa responsabilidade. Porque às vezes é jogada a responsabilidade para outras pessoas, para os avós, para creches, para as creches, para escolas, às vezes até para a igreja mesmo. Ah, não, ele vai aprender as coisas de Deus lá na igreja, eu não preciso. Não, é com os pais, é com a família, é com o casal que tem essa responsabilidade, porque é os próximos discípulos. Isso não quer dizer que você deve tirar a criança da creche. Não é isso que nós estamos falando, gente. E nem deixar com os avós. Nós estamos falando que a responsabilidade sua como cristãos, principalmente os cristãos, como os pais, é educar os seus filhos, ensinar os seus filhos, como a palavra diz, nos caminhos que eles devem andar. Eles são os nossos primeiros discípulos. Exato. E nós devemos reproduzir isso neles. Exatamente. Eles são os nossos primeiros adoradores. Exatamente. Que nós devemos buscar para o Senhor. Exato. Não é verdade? Isso mesmo.
É isso. Primeiro a gente reflete, agora vamos reproduzir isso em quem? Nos nossos filhos, que são os nossos primeiros discípulos. Isso mesmo. Né? Porque eles nasceram em pecado. Por isso que falou lá, é tempo integral. É tempo integral. Tempo integral por quê? Nós temos que ter esse cuidado de desde cedo já colocar eles nos caminhos do Senhor. É isso mesmo. Depois da prioridade de cultivar o relacionamento marido e esposa, o que pode ser mais importante que resgatar a imagem de Deus e o futuro eterno dos nossos próprios filhos? Exatamente. Nada é mais importante. Nada é mais importante, né? Estamos numa guerra espiritual, queridos. Estamos numa guerra espiritual e a alma dos nossos filhos está em jogo junto com a glória de Deus. Então vocês entenderam como é que é o negócio? Hein? Agora Deus nos deu essa responsabilidade de primeiro refletir a imagem, agora de reproduzir a imagem. E ele fala que deveria ser assim desde a criação. Desde a criação. Mas por causa do pecado, né, não está sendo mais assim. Então, cabe a nós agora, como casal, entender o propósito, né? Entender esse propósito. Exato. De estar passando isso para os nossos filhos. Isso, reproduzindo aquilo que a gente já entendeu como casal. Exatamente. Primeiro separadamente, né, como indivíduo, como casal, e depois reproduzir isso para os filhos. Para os filhos. Olha que maravilhoso seria a humanidade se todos fizessem isso. Se todos os casais, todas as famílias tivessem entendido isso, e dá tempo de entender isso, né? Porque a Escritura fala sobre isso, né? De estar passando isso de geração em geração. Isso, dos filhos. Lembra do pessoal lá de Israel? O que eles faziam? Eles colocavam as crianças em volta e ensinava tudo desde Abraão, desde o que aconteceu com Abraão, a criação, Isaac, Jacó, lá o que aconteceu no Egito. Isso, eles ensinavam tudo. É isso que nós devemos passar. Sentar as crianças em volta à mesa e explicar para eles das Escrituras. As devocionais, voltar com as devocionais. Voltar com as devocionais. Isso é maravilhoso. Se nós tivéssemos todas as famílias fazendo isso, o mundo seria outra coisa. E é o desejo do nosso Deus. Tá bom, queridos? Então vocês reflitam nisso também aí. Hoje foi o nosso segundo aí propósito, né? Reproduzir a imagem de Deus, criar novos adoradores começando nos nossos filhos. Amém? Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Dê o seu joinha aí e compartilhe. Compartilhe, comentem, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.